capacidade, vontade e merecimento. Hoje eu estou aqui para falar sobre os 3 pilares básicos para o sucesso. E para você que está chegando no meu canal, eu gostaria de me apresentar. Me chamo Pablo Ross. Sejam todos bem-vindos. Se inscrevam, curtem, compartilhem os nossos conteúdos. Então, partindo para o assunto de hoje, vamos partir do primeiro pilar, que é, o primeiro pilar para o sucesso é a capacidade. Ou seja, a capacidade, quando a gente trata de capacidade, a gente está tratando de capacitação, de especialização, de habilitação, de ferramentas, de habilidades. Então, esse pilar é essencial. É o pilar em que a pessoa que busca o sucesso necessita se habilitar, dominar uma ferramenta, uma arte, uma habilidade, seja ela qual for, uma competência, uma inteligência, uma profissão, um domínio, uma habilidade, seja ela qual for. Então, esse é o primeiro pilar básico para o sucesso. Se você quer desempenhar uma profissão determinada, talvez você vá precisar fazer uma formação e, quem sabe, uma especialização, uma pós, enfim, dentro daquela determinada área, daquela habilidade que talvez você queira estar desenvolvendo. Seja uma formação técnica, uma formação em termos de domínio de habilidades, de ferramentas, ok? O segundo pilar, não menos importante, é o pilar da vontade. Esse pilar é essencial e ele está intrinsecamente ligado com o seu desejo interior, com a sua vontade interna. Ou seja, eu gosto de comentar que é sempre importante a gente procurar descobrir qual é a nossa vontade, a vocação interior, aquele desejo da nossa criança interna de fazer, de trabalhar, de desenvolver aquele domínio técnico, aquela profissão, ou seja, enfim. Esse ponto é muito importante porque hoje a maioria das pessoas, por conveniência, acabam entrando em profissões que não gostam, fazendo cursos que não gostam, muitas vezes por condicionamento social, por condicionamento da família. Ou seja, aqui é sempre importante a gente estar voltado ao que a gente deseja fazer, ao que a gente gosta de fazer. As nossas vontades interiores e não só aquelas vontades condicionadas. Talvez você tenha acabou se formando talvez em alguma área, está trabalhando naquela profissão, mas tem aquela vocação interior voltada, por exemplo, à arte, ou no qual eu também trabalhei por muitos anos com a arte, como músico, cantor. Enfim, talvez você tenha aquela habilidade interior, mas não consegue sustentar, sobreviver dela. Quem sabe, diante desse ponto, não seja interessante você conciliar de forma alternativa esse trabalho também para trazer um pouco mais de prazer para o seu dia a dia, para as suas tarefas, seus afazeres profissionais. Quem sabe tentar conciliar seja uma alternativa para você não ficar só fazendo talvez uma profissão que você esteja lá por necessidade, por obrigação, por condicionamento, por não ter outra opção, ok? Então essa alternativa eu deixo para você. E aqui, nesse pilar da vontade, é sempre importante você perceber que a vontade é o mais importante, o desejo, o querer fazer aquilo com vontade, com afinco, com propósito, por assim dizer. E aqui é sempre importante você procurar observar quais os pontos que talvez você esteja procrastinando na sua ação, nas suas atitudes, nos seus comportamentos em termos profissionais. Então é sempre importante entender
Quais os pontos que você está com mais dificuldade? Talvez seja numa falta de organização, talvez numa falta de vontade, numa falta de metas e objetivos mais claros, que desenvolvam, que estimulam você, que te motivem com mais afinco. Então, organizar e ter uma rotina e aplicada com disciplina é muito importante, nesse caso. E o terceiro ponto, e mais importante, eu considero o pilar mais importante e poderoso de toda a escada para o sucesso, que é o merecimento. Merecimento é quando você diz realmente para você mesmo que você quer e mereça, que você se permita, que você receba o retorno desse sucesso. E não só retorno em termos de reconhecimento, mas também e principalmente em termos de resultados, de retornos, de recompensa, de compensações financeiras. E aqui é sempre importante você perceber que, assim como a lei da atração nos ensina que tudo que atraímos faz parte do que pensamos, do que desejamos, do que intencionamos. Com isso geramos sentimentos e esses sentimentos, como já comentei em outros vídeos, geram frequências. Essas frequências geram emoções e essas emoções acabam gerando emanações, vibrações que atraem realidades, que cocriam realidades de acordo com o que vibramos, o que acreditamos. E essa realização são as criações que, em termos de quântica, de lei de atração, que a gente tem de entendimento. É sempre importante a gente entender que aqui há dois componentes importantes que acabam definindo os nossos resultados, os nossos ganhos, os nossos alcances, que seriam a parte consciente do desejo, mas também a parte inconsciente do desejo, ou seja, da nossa mente. Muitas vezes a gente tem aquela vontade de conquistar algo, de crescer, mas passa um período, já vem aquele desânimo consciencial ali, em termos de desejo consciente, e você acaba já caindo. E o seu inconsciente acaba falando muitas vezes mais alto nesse aspecto, nesses pontos. Onde é muito importante observar que muitas vezes esse desejo inconsciente que a gente traz, que vem desde a nossa infância, através das programações, das quais somos moldados e programados, através das crenças que ouvimos, através das condições que nós criamos desde a infância, das condições dos nossos pais, de como eles se relacionavam, em termos de relacionamento, em relação a dinheiro, principalmente. Os recursos que você tinha dentro da sua casa, num ambiente familiar. Então, tudo isso pesa e é importante para o que vem a moldarmos enquanto pessoa adulta, pessoa madura. Então, esses conflitos, muitas vezes, essas faltas de recursos, traumas gerados, medos criados, culpas construídas, descrenças em termos de prosperidade, acabam afetando esse último pilar, que é o merecimento. E quando eu falo em termos de merecimento, é o tanto que você inconscientemente se dá, se permite, se sente e acredita de si mesmo. Ou seja, quando a gente sente, a gente está cocriando. Quando a gente está sentindo, a gente está emanando algo que diz que você acredita ou não. E isso eu posso exemplificar da seguinte forma. O importante também é a gente entender que essa parte inconsciente, ela é uma informação invisível
que a gente emana e muitas vezes não percebemos. Ou seja, o nosso inconsciente acaba muitas vezes emanando, decidindo, gerando comportamentos nos quais utilizamos na vida que acabam afetando o nosso progresso. E isso muito por conta dessas programações, como eu comentei anteriormente. Por conta de condições, de programações, de moldes, de sugestões que são colocados na nossa mente. Por isso que esse é o pilar mais importante. E aqui, por exemplo, a gente pode utilizar um exemplo interessante, é quando a gente já vem de famílias desestruturadas. Muitas vezes você pode vir de um ambiente familiar com pouco recurso, com poucas condições, onde você talvez tenha ouvido algumas vezes determinadas frases que acabaram marcando e registrando o seu emocional de forma marcante e intensa, como: isso não é para você, a gente não tem recurso para te dar isso, você não pode comprar isso, não pode adquirir determinada coisa ou situação. Enfim, então tudo isso acaba gerando informações inconscientes em nossa mente que a gente acaba absorvendo e acreditando. A gente recebe ela muitas vezes como uma impressão negativa, onde a gente muitas vezes registra como uma informação distorcida da realidade. Com isso, muitas vezes acabamos construindo uma história mental inconsciente e registrando, arquivando ela, armazenando ela no nosso inconsciente. Ou seja, a nossa mente, como a gente sabe, mais 70% do que pensamos, do que em termos de pensamentos, de como nos comportamos e agimos, vem do nosso inconsciente. E o nosso inconsciente, ele é invisível, são informações cegas que a gente emana muitas vezes em termos de comportamentos, de fala, de pensamentos, e muitas vezes não nos damos conta desse condicionamento inconsciente em nosso dia a dia, em nosso comportamento, digamos assim, racional, consciente. Então, muitas vezes, a gente percebe sabotagens inconscientes, como a pessoa que vem a acabar acreditando nessas histórias que eu comentei anteriormente, e quando chega na vida adulta, na vez dela construir a sua vida, a sua família, o seu sucesso, e essa pessoa acaba começando a avançar, vai chegar num determinado ponto que ela pode se sabotar e não se sentir merecedor de dar um passo a mais, um passo além em relação aos seus antepassados, aos seus pais. Por exemplo, os seus pais chegaram a um nível X de ganho, de salário, de conquistas, de patrimônios, e talvez esse filho esteja indo além, andando para um degrau maior, um passo a mais. E é nesse ponto que sempre vem esses sentimentos, essas crenças, essas programações, esses registros marcantes em termos emocionais, mentais, que acaba gerando sentimentos, muitas vezes, de incapacidade, de não merecimento, de se sentir culpado por ir além, se sentir desmerecedor daquele progresso, ou talvez se sentindo aquela inadequação social no interior, onde olhando para o seu passado, para a sua família, para os seus pais, ela acaba pensando: se eu ir além, eu vou me distanciar, vou perder o contato, a amizade. Enfim, a pessoa acaba se sentindo, muitas vezes, de forma abandonada no seu inconsciente, por necessitar, muitas vezes, dar esse passo além, esse progresso maior na vida.
onde muitas vezes essa pessoa precisa mudar de bairro, de cidade, de cargo profissional, de condição social e financeira, ok? E aqui nesse ponto a gente consegue perceber o quão a gente é afetado pelas nossas decisões, pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, nesses momentos importantes e cruciais em nossa carreira, em nossa vida, em nosso progresso, os quais muitas vezes acabam cocriando situações em que acabem nos sabotando de alguma forma nesses momentos importantes de ir além. E muitas vezes coincidências acabam acontecendo nesse momento para que você retroceda, nos quais não são casualidades da vida, mas sim condições nas quais a gente inconscientemente cria para que a gente trave esse processo, para que a gente não consiga dar esse passo além, para que a gente patine. Ou seja, são tudo autossabotagens do inconsciente, nesse caso. E nesse momento a gente consegue perceber pessoas que têm muita capacidade e vontade, ou seja, muita experiência, formação, currículo, esforço, vontade, dedicação, mas chega na hora de dar aquele passo além, de merecer, de receber, de conquistar algo maior, uma condição mais leve, com maiores recursos, maior status na vida, essa pessoa acaba se bloqueando. E por conta desses gatilhos inconscientes de autossabotagens, de limitação, de crença limitante, no qual essa pessoa acaba não se permitindo, não merecendo, não se sentindo merecível, digamos, de ir além, de dar esse passo a mais. E aqui a gente consegue perceber onde grandes pessoas conhecidas, grandes empresários, que não têm estudo, não tiveram formações, às vezes nem fizeram muito esforço e conseguiram naturalmente alcançar o sucesso. E isso, entrevistas e experiências já provaram que essas pessoas tiveram essa crença de forma leve, de forma natural, esse nível de maturidade emocional, de merecimento, de permissão mais alto. E por conta disso, com mais facilidade e naturalidade, as pessoas conseguiram e conseguem o sucesso. Conseguem dar esses passos maiores. É sempre, então, importante a gente observar aonde a gente erra, o que a gente crê e acredita nesses momentos decisivos de dar passos maiores, de se expor de forma maior, de ter maiores condições e atenções. E eu desejo que você consiga subir e conquistar esses pilares para o sucesso. Uma ótima jornada e a gente se vê no próximo conteúdo.